Olá a todos. Hoje aqui no programa Papo da Cidade, na TV Humana, eu, Garcia, estou conversando com Severino Rodrigues. Severino tem uma trajetória de vida pessoal e profissional fantástica. Eu o conheci há alguns anos e hoje nós temos aí, de certa forma, um relacionamento aí comercial próximo aí, porque eu tenho algumas atividades aí de parceria com o Grupo Cartão de Todos. E o Severino, ele é diretor do Cartão de Todos. Nós vamos falar disso aqui também. Muito obrigado pela sua presença aqui no meu programa, Severino. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de pedir inicialmente a você que se apresentasse melhor do que a minha apresentação sobre sua pessoa. Tá bom? Ok, bom dia, eu que agradeço. Acho que a apresentação é suficiente, porque normalmente quando a gente pega aqueles currículos, normalmente o que importa é a posição que a gente mais alto a gente chegou, né? Então, ser Claro. diretor do Cartão de Todos foi algo bastante interessante para mim, porque sendo diretor eu pude conhecer alguns países, então eu trabalho como diretor na área internacional, aí eu pude conhecer um pouco melhor os países além do que uma viagem turística, né? Então, pude conhecer Colômbia muito bem, Chile, México, Estados Unidos só, mais a Flórida mesmo, como a gente visitou bastante. Quando a gente visita de turismo do país é uma coisa, quando a gente visita trabalhando é outra, porque o nosso foco ali está em conhecer pessoas, negócios, oportunidades. Então, o foco da visita é diferente, te coloca dentro de cenários diferentes, faz com que você conheça o país de outra forma. Lá na frente, quando tudo se mistura, dá no mesmo, só aumentou sua quantidade de conhecimento. Mas essa perspectiva inicial de conhecer o país, o trabalho, é algo muito, quem tiver oportunidade, eu recomendo muito. É totalmente diferente aqueles primeiros dias de você conhecer o turismo, né? Uma dica de um ponto de turismo, de um restaurante, é muito diferente, né? Você vai conversar diretamente com pessoas, falar diretamente com pessoas, saber o problema daquelas pessoas, e o Cartão Todos, como você sabe, ele trabalha mais com o público C e D, conversa mais com o público C e D, tem de A até E, a gente atende no Cartão de Todos, mas o público que conversa mais é com o público C e D. E então a gente vai nesses países também buscar conversar com essas pessoas. E eu digo isso que é o maior público, né? Então, se você pegar a classe C e D, seguramente você está falando de mais de 50% da população de qualquer país, assim, é meio que natural isso. Eu sou economista, né? Então tive uma trajetória interessante nesse sentido, porque eu comecei a estudar aos 28 anos de idade, né? Então, eu ingressei na faculdade aos 28 anos, era manobrista, trabalhava muito aqui nos Jardins. O meu último emprego, por exemplo, foi aqui na Vila Boim, uma praça bem conhecida aqui no Higienópolis. E de manobrista entrei na universidade, fiz economia na Universidade de São Paulo, e daí começou uma escadinha um pouco acelerada, mais do que eu imaginava, até chegar no ponto que você acabou de falar, me tornar diretor de um grupo grande. Hoje o Cartão de Todos tem mais de 7 milhões de famílias. Então, se nós contarmos aí, estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas. É um conglomerado empresarial, né? A gente conta 7 empresas que participam diretamente dos negócios da Todos, e algumas empresas que participam como aliados, como... Aí a gente está falando de mais de 2.000 empresas, nem vale a pena, porque são muitas empresas. Então, é um complexo empresarial muito grande, é um complexo de serviços e negócios muito grande. É um ambiente de grandes oportunidades para todo mundo que entra no grupo todo. Então, esse é um ponto bastante interessante, que o grupo todo, toda vez que entra uma pessoa, em pouco tempo ela muda aquela visão de empresa, então ela já começa a buscar oportunidades assim, dentro da empresa, desde um vendedor, nós temos hoje, que é empresário no grupo, um vendedor, até o cargo mais alto que a pessoa entra, sei lá, CPO, COO, etc. As pessoas também pensando em
em fazer negócios, aproveitar oportunidades que a Todos disponibiliza. Então, sou hoje um multifranqueado da Todos, outras franquias sem ser da Todos também, sou multifranqueado da Todos, e eu também participo de uma das empresas da Todos, que eu sou fundador dessa empresa, é o Refuturiza. A gente começou lá atrás com o nome Preparar Todos, e por necessidade de mercado a gente trocou para Refuturiza. Eu sou sócio também, que é a empresa de educação, que é uma área que eu trabalho, como eu falei, trabalhar internacional, e eu trabalho na Refuturiza mais por prazer mesmo. Mas, assim, o que eu faço no Refuturiza é mais por prazer, porque um detalhe interessante. Então, quando eu pensei em fazer universidade, eu não tinha um segundo grau. E eu fiz o EJA, né? Então, Com quantos anos? eu brigo, você também, eu brigo muito pelo EJA no, no Refuturiza, porque eu acho que para aquelas pessoas que passaram aquele do corte normal. Então, nós estamos falando de uma pessoa com 18 anos que ainda não concluiu o fundamental, ou de uma pessoa de 21 anos que ainda não concluiu o ensino médio, né? Ele está falando dessas pessoas aí. Então, eu gosto muito de educação, então, essa é a empresa que eu, além do que eu faço internacional, além das minhas empresas franqueadas, é a empresa que eu colaboro bastante, porque eu gosto muito de educação. Bom, eu também gosto bastante de educação. Eu já trabalhei aí muitos anos aí com educação. Eu trabalhei 4 anos no Senac e depois mais 7 anos numa universidade. Então, eu entendo bem de educação. E recentemente aí eu tenho um outro programa aí que aqui na TV Humana que eu vou voltar a fazer, que se chama Agentes do Bem. Nesse programa aí eu converso com pessoas que fazem trabalhos para o próximo sem querer nada em troca. Então, ou seja, as pessoas do terceiro setor, basicamente ONGs, pessoas individuais e tudo mais. E há alguns anos atrás aí eu fiz uma gravação aí com uma organização aqui da minha cidade, que eu estou em Santo André, e eu fiquei, assim, como é que eu posso dizer, estupefado ao saber de uma situação que eu não sabia. Tá? Então, quando você falou dessa questão do EJA, me remontou isso aqui na memória. Que é o seguinte, essa organização aí, eles fazem um trabalho de alfabetização, não é nem questão de EJA, tá? Alfabetização, para adultos que não sabem ler e escrever. E eu estou numa das cidades mais ricas do país, que é Santo André. Aí você fala, pô, como é que isso é possível ainda no Brasil nós temos assim uma quantidade de pessoas que ainda são analfabetas, que não tiveram acesso à educação. E é muito interessante o trabalho desse pessoal, eu creio, é um trabalho de 1 ano que eles fazem lá tudo que é necessário. E uma das coisas que me marcou muito nesse processo aí foi que uma das voluntárias falou assim, uma das coisas que dá mais alegria para uma pessoa que não sabe ler e escrever é quando ela vê o nome dela escrito e ela consegue interpretar o nome dela. Ela pega e fala, eu me senti agora um cidadão, senti incluído. Então, quando você falou essa questão do EJA aí, da importância das pessoas voltarem a estudar, a dificuldade que elas têm, isso ser importante para você, é uma coisa curiosa, porque hoje nós temos tanto acesso à informação, tantas facilidades, e ainda nós temos aí pessoas que ou não tiveram acesso nenhum à educação, como é o caso dessa que eu falei, ou então começaram e pararam por N razões, né? Porque às vezes a pessoa tem que optar, ou eu estudo ou eu sobrevivo, né? Então a pessoa opta normalmente e com razão por sobreviver, né? Senão ela vai não ter condições disso. Mas quando você fala assim, pô, eu tenho aí o Refuturiza, que é algo voltado aí que eu gosto de incentivar as pessoas a terminar a educação delas minimamente, né? Isso é muito importante. Outro dia também eu conversei com uma doutora em educação, e o doutorado dela foi justamente nessa área, de jovens que não terminam o curso básico de educação, né? E ela me passou um número aí que é extraordinário. O número é em torno aí de mais de 15 milhões de pessoas no Brasil que estão nessa situação. Aí eu pergunto para você, Severino,
No Refuturiza, vocês têm uma atuação forte nessa parte do EJA? Como que funciona? Até para as pessoas que estão aqui, de repente, procurarem o serviço de vocês. Ok. Esse dado que você falou, a gente pode utilizar até uma dummy para medir isso. Quando o Enem ele entregava o certificado de ensino médio, nós chegamos a ter 9 milhões de inscritos no Enem. Depois que o Enem voltou a ser apenas uma chave de entrada para a universidade, caiu para 3 milhões e pouco. Então, aquela diferença... Então, são muitas pessoas realmente que não têm um ensino médio. Eu digo assim, para todas as pessoas, cuidado, o diploma não é o que vai mudar a sua vida. Mas o diploma é muito necessário para abrir a porta, entendeu? Então, exatamente. Vai ser o tanto que você deu continuidade ao seu estudo, etc, etc. Vai ser o seu esforço, quanto deu continuidade, essa coisa toda. Mas sem aquela chave para abrir a porta, porque tem uma propaganda que eu gosto sempre de comentar, antiga da Folha de São Paulo, que ela colocava assim, uma pessoa vendendo um apartamento, uma pessoa querendo comprar um apartamento, mas as duas não se conhecem. Coisa do tipo, uma coisa mais ou menos assim. Então, a empresa está lá, o empresário está lá, o ambiente está lá, a oportunidade está lá, o que você mais quer fazer na vida está lá, mas quem está do outro lado, que é quem te escolhe, seleciona, etc, etc, não te conhece, não sabe. A primeira coisa que ele pede para te conhecer é o seu diploma. É uma das coisas que todo mundo pede para te conhecer. Então, o diploma ele é fundamental para abrir essa porta. Aberta a porta, ninguém fica andando com o diploma debaixo do braço, mas tem que abrir a porta. Então, você precisa do diploma. E diante dessa necessidade, a gente pega muito forte no Refuturiza. Definitivamente não é uma oferta do Refuturiza que gere lucro. Não gera prejuízo. Mas o Refuturiza, mesmo gerando prejuízo, ele faz um esforço de buscar pelo menos ali 1.000 pessoas por ano para ofertar a oportunidade que a pessoa conclua o ensino médio. E fundamental também, o ensino fundamental e médio. E aí vem tudo aquilo que você falou lá atrás. É um monte de coisa que aparece no meio do cara. Então, eu tenho irmão que tem dado parecido. Então, quando eu resolvi estudar, ele quis ter filho. Ele não cometeu nenhum pecado, nenhum crime com isso. Ele teve filhos. Só que, dada a nossa condição financeira, eu sou de uma família de 11 irmãos vivos, né? Minha mãe teve 19. Então, quando você toma assim essa decisão de uma pessoa que tem poucos recursos, não é assim, eu quero ter um filho. Não, é abdicar de um monte de coisa. E exatamente. Uma dessas coisas é terminar os estudos, entendeu? Uma dessas coisas é fazer uma faculdade, uma dessas coisas é fazer uma qualificação, uma dessas coisas passa por aí. Então, eu sou o único que consegui me formar na família, consegui ter um nível superior na família. Valeu muito a pena para mim, é isso que eu tento dizer, no Refuturiza para as pessoas que nos procuram e as que vão nos procurar. Então, é isso que eu tento dizer. Valeu muito a pena para mim. Valeu muito a pena para mim. Não porque o diploma resolveu todos os meus problemas. Não. É porque o diploma abriu portas. E com o diploma, putz, olha, eu tenho essa formação, eu tenho isso, tenho isso. Durante o período universitário, a quantidade de portas já são maiores. Tá? Então, durante o período universitário, a quantidade de portas já é maior, a quantidade de portas. Você já tem mais oportunidade. Então, isso faz com que a gente, mesmo tendo um produto, mesmo tendo uma oferta que não seja lucrativa, a gente tem um grande esforço, né? Tá? Então, o Refuturiza esse ano deve concluir a nossa certificação para nós mesmos ofertarmos o EJA diretamente. Espero que depois que a gente consiga expandir isso para o Brasil inteiro, porque, como você falou, é uma estatística que tem, e se eu nem tivesse um número oficial disso, exatamente, a gente sabe que a quantidade é de milhões de pessoas que não concluíram o ensino médio e que, de alguma forma, precisaria dessa chave para algum ambiente na vida dessa pessoa. Isso não é o fim do mundo não ter o ensino médio, mas é uma chave. E sem essa chave não adianta algumas portas você bater, você não vai conseguir abrir. A pessoa não vai te atender. Então, se está escrito em algum lugar, necessário
diploma universitário, tiver duas pessoas, você não tem 50% de chance se você não tiver o diploma universitário. Tem 0% de chance. Porque está escrito que ele quer o diploma universitário. Então, você precisa do diploma para concorrer com a outra pessoa. Se tiver duas. E no mundo, no Brasil, nas grandes cidades, que hoje tem milhões de pessoas concorrendo às mesmas oportunidades. Então, é necessário demais o diploma do ensino médio, eu sempre digo, é para continuar. Esse diploma do EJA é um diploma para abrir porta, para você continuar, para você fazer o curso universitário, fazer depois alguma qualificação, e continuar, e continuar, e continuar. Porque portas sempre vão estar disponíveis para você conseguir abrir com essa chave. Mas você precisa dessa chave, você precisa estar preparado para o dia da oportunidade, como eu, mesmo tendo entrado atrasado. No dia que surgiu a oportunidade para mim, eu estava preparado. Eu não tinha só entrado na universidade. Eu tinha entrado na universidade, eu tinha me esforçado com outros cursos. Por exemplo, eu fiz economia, mas como eu me dediquei apenas a estudar na faculdade, nos primeiros 3 anos, eu pude fazer alguns cursos muito importantes da contabilidade, por exemplo, contabilidade gerencial. Eu fiz contabilidade gerencial com um professor que é super renomado no Brasil para o tema. Então, você estudou com esse professor, você fez esse curso com esse professor? Não era da minha carga de economia. Como eu me dediquei só a estudar, olha, eu tenho que fazer essas matérias para economia. Então, vou sempre, a cada semestre, já que eu só estudo, fazer um adicional de alguma matéria. Então, eu fiz o curso de corporativo na administração, curso de gerência financeira em contabilidade. E aí eu pude, na hora que a porta estava lá disponível, eu era um excelente candidato, porque além de ser formado em economia, eu tinha algumas qualificações adicionais. Tá? Eu tinha a chave para abrir aquela porta, mas, como eu disse, não é só a chave, eu tinha algo mais. Para dizer, olha, eu sou bem qualificado para essa vaga, porque eu tenho essas coisas adicionais. E é isso. Então, a gente investe no EJA, com a sua pergunta, como eu já falei, não dá retorno, mas a gente investe com muita satisfação, a gente quer nós mesmos ser a escola certificada de EJA, porque nós queremos ofertar cada vez mais, com mais qualidade, para que tenha mais garantido que o aluno vai ter sucesso na formação do EJA dele. É isso. Severino, você não sabe, mas eu também comecei minha faculdade tardiamente. Eu comecei com 24 anos. Não que eu não tivesse o ensino médio, mas foi também por questões aí de vida. Eu também não venho aí de berço de ouro. Meu pai também era aposentado já desde quando eu era nascido, tinha problemas de saúde, e a vida para mim também não foi muito fácil. Quando eu tinha 14 anos, ele conversou comigo e me falou o seguinte, falou assim, ó filho, até aqui eu consegui aí segurar aí, te dar educação, comida na mesa, roupa, etc. Só que daqui para frente, o que você quiser fazer, se você quiser continuar só estudando tal, eu não consigo te manter. Porque naquela época lá, hoje eu estou com 60 anos, quando você tinha 14, 15 anos, não é que nem hoje que tinha faculdade para tudo quanto é canto, escola para tudo quanto é canto, EAD, era difícil as coisas, né? Então, mesmo para mim poder fazer um curso técnico, que é o que eu queria na época, se eu fosse fazer numa escola gratuita, são as ETs, né? Eu teria que ter um deslocamento, porque na minha cidade não tinha o curso que eu queria, que era eletrônica. Então eu tinha que pegar lá ônibus local, ônibus interurbano, e nem para isso tinha dinheiro, tá? Para você saber aí, e para as pessoas também saberem. Então foi nesse sentido que ele falou para mim, ó, se você quiser continuar estudando, você vai ter que se virar. Eu te apoio integralmente, você não precisa nem dar dinheiro em casa, nada. A gente continua aí, para comer tem, mas para outras coisas não. E aí, o que eu peguei e fiz? Eu corri atrás. Então, queria estudar eletrônica, a escola pública só tinha duas naquela época, uma
e as duas em São Paulo, para mim era impossível, e as duas eram durante o dia, de manhã, eu não tinha condições disso, eu tinha que trabalhar. Aí eu entrei numa particular, aqui da cidade. Aí você pega e fala, pô, você não tinha dinheiro, entrou na particular? Pois é, mas eu já trabalhava desde os 14. E tudo que eu ganhava era para pagar a mensalidade da escola. Isso me abriu portas? Muitas, mas foi muito complicado esse período para mim, que não sobrava um centavo para absolutamente nada. Então, cinema, passear, viajar, isso aí esquece. Eu não tive nesse período de jeito nenhum. Mas, naquela época, eu conquistei justamente o que você falou, conquistei uma chave importante, que era o quê? Naquela época lá, eram os anos 80, e o Brasil estava crescendo muito na parte de eletrônica. Então, tinham muitas empresas eletrônicas, tinha pouca gente no mercado. Então, as empresas literalmente estavam desesperadas por profissionais e não tinha. Então, técnicos já era o suficiente. Você tendo lá um técnico eletrônico formado tal, era uma grande chave, não era pequena, não, era bem grande. E eu entrei nesse universo aí, fui trabalhar em empresas aí de eletrônica, na área de projetos, que era que eu queria. Participei de projetos grandes. Só que chegou um momento aí que esse universo da eletrônica no Brasil desmoronou, que foi lá exatamente quando o Collor assumiu, o presidente Collor. Ele acabou com uma lei chamada Lei da Informática, que existia no Brasil, que protegia o mercado e fazia com que as empresas se interessassem em produzir coisas aqui. E essas empresas passaram a ou sumir ou mudar o foco de só importar. Então eu tive que tomar uma decisão. A decisão foi: não vai ter mais mercado do jeito que eu quero aqui. Que eu queria o quê? Trabalhar com projetos. Se eu fosse trabalhar, continuar trabalhando com eletrônica, ser o cara lá de consertar computador, etc., e não é o que eu queria. Então aí eu tive que fazer faculdade. Aí depois de 6 anos formado como técnico e trabalhando na área, eu falei, vou fazer faculdade. Entrei aí numa faculdade daqui da cidade para fazer matemática, porque nem curso de informática também existia naquela época. Era sempre aliado a alguma coisa. Então é matemática aplicada à computação que eu fiz. E aí fui crescendo. Mas por que eu falei isso daqui? Porque, de certa forma, nós temos, até determinado ponto, histórias parecidas. Que é a história do quê? A gente ralava pra caramba na vida para continuar vivo, né? Para sobreviver, e tivemos que tomar uma decisão. A decisão, o que é? Se eu quero dar um passo maior na minha vida, eu tenho que investir em mim. E foi isso que nós fizemos, né? E daí, com isso, cartão de todos aí que tem, como você disse, uma atuação aí na classe C e D, que são aí a esmagadora maioria aí da população no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que passar um recado aqui para as pessoas, é tipo assim, nada é impossível, desde que se dedique. Que você falou também, eu fiz a faculdade, mas fiz uma porção de cursos aí em paralelo que engrandeceram meu currículo aqui dentro e meu currículo em papel para poder ter chave da porta, né? Eu também, nesse período aí de 6 anos, aí fiz uma porrada de cursos aí de eletrônica que fazia meu currículo sempre brilhar, né? E as pessoas às vezes olham assim para o Severino e falam, pô, o Severino é diretor do Cartão de Todos, uma poderosa empresa no Brasil. Eles olham lá em cima, quando você está aqui, mas não olha o degrau que você chegou lá, né? E o que nós temos que fazer como pessoas ligadas de uma forma direta ou indireta aí com a educação é sempre mostrar para as pessoas que toda a história tem um começo e para você chegar no fim existe uma trajetória. Então você tem que buscar isso. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Severino. Você falou que está indo para outros países aí, com ações aí comerciais e profissionais aí do cartão de todos. Como que é nesses outros países a questão educacional? É do mesmo jeito que aqui no Brasil? Também tem esses problemas que tem aqui no Brasil? Já tem alguma diferença positiva? Como que, por exemplo, o Chile, a Colômbia, lidam aí com essa parte de educação fundamental aí, média, vamos falar assim? Então, na raiz do problema, o problema é o mesmo. Né? O problema é, como eu dei aquele exemplo, a pessoa teve 2 filhos, não cometeu nenhum pecado, até prazeroso ter filho e tal, mas, dada a sua condição social ter o filho
É tipo uma escolha, virou um trade-off, uma coisa seria natural, virou um trade-off para você. Então, na raiz do problema, todos são similares, inclusive os Estados Unidos é similar na raiz do problema, porque como é um país que atrai muitas pessoas, você tem uma população gigante de pessoas que vêm de outros países, essas pessoas vão sofrer. Os filhos dessas pessoas, muitas pessoas, quando falam o imigrante dos Estados Unidos, esquece que os filhos dessas pessoas nasceram, essas pessoas estão nesses países, né, principalmente nos Estados Unidos, essa pessoa está aí, tem 20 anos, mais de 20 anos, então já teve filhos, e esses filhos já cresceram, já estão nesse país enraizado há muito tempo. Então, na raiz, o problema é o mesmo. Se a pessoa tiver que ralar o dia inteiro para viver, se as 10 horas disponíveis de trabalho que a pessoa tem por dia, que é mais ou menos, contando o transporte e o tempo da empresa, no Brasil, nos outros países vai ser similar isso aí. Se a pessoa tiver que dedicar essas 10 horas de trabalho para comer, que é basicamente para comer e pagar aluguel e comprar roupa, não vai sobrar dinheiro para a educação e ele não vai ter como reduzir sua carga de trabalho, porque isso vai significar reduzir a quantidade de dinheiro. Eu estou falando que mas o problema está o cara que ganha dinheiro para comer, comprar roupa e pagar aluguel. Então, a gente está falando da situação limitada. Então, o que eu posso dizer é que alguns países que têm, por exemplo, o Chile tem um histórico um pouco mais forte na educação, mas não é aquela, nossa, é muito, muito melhor quando você olha. Não é. Tem esses problemas da raiz enraizado socioeconômico, ele influencia o Chile igualmente. Mas o Chile, se eu comparar Chile, Colômbia, México e Brasil, o Chile está um pouquinho melhor. O Chile tem quando eu converso com as pessoas, a gente não está falando de estatística, não está falando de estudo científico, de nada, tá? A gente está falando da minha experiência de conversar com pessoas. Então, no Chile, a pessoa entra mais no ensino médio, entre aspas, que é diferente, claro, mas pensando num curso superior. Tá? Então, essa expectativa é diferente. Então, se eu posso... desses países, comparando com o Brasil, o que você vê diferente? A expectativa. Então, uma das coisas que leva muito ao resultado é a expectativa. Então, se você não tem expectativa de resultado do que você faz, dificilmente você vai fazer bem. O pessoal fala, você tem que fazer o que você gosta. Eu sou invocado com essa frase, porque, caramba, se eu pudesse escolher exatamente fazer o que eu gosto, seria bom demais, entendeu? Todo mundo diz, se você fizer o que você gosta, você não está trabalhando. Cara, é tão bonita essa frase, né? Ela não serve para nada. Eu, com 30 e tantos anos... Na real, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Então, fazer o que eu gosto, assim, seria muito bom se eu pudesse escolher. Eu não posso escolher. O que a gente pode dizer é, tem expectativa de alguma coisa no que você faz. Se você trabalha, cara, coloca alguma expectativa aí, entendeu? Não saia só de casa para ir e voltar, pegar. Não faça isso. Se você vai para a sua igreja, tem expectativa lá dentro. Você vai criar algumas obrigações suas com a igreja, vai criar alguma obrigações suas que vai fazer com que você seja um membro que participa de forma diferente. Eu não participo de nenhuma igreja, por exemplo, mas minha família inteira é muito religiosa. Então, eu costumo dizer isso, tudo que você faz na vida tem alguma expectativa. Então, se eu fazer o que é diferente nesses países que você falou, quando eu olho para o Chile, o chileno estudando, ele está pensando em fazer um curso superior. Ele está pensando em dar continuidade. E às vezes, assim, quando eu olho, eu convivo muito na periferia, minha família mora quase toda aqui na Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo hoje está muito mesclada de tudo, porque São Paulo é muito grande. Então, quando a gente fala periferia, tem que tomar cuidado, porque a Zona Leste vai chegar em alguns bairros da Zona Leste, vai ter prédio de 20 mil reais só o condomínio. Entendeu? Então, não é... Mas minha mãe não mora nessas áreas ricas, não. Minha mãe mora nas áreas pobres da Zona Leste. Então, quando a gente chega lá na Zona Leste, fala, qual a expectativa desse pessoal? Nenhuma, é zero. Assim, desse pessoal que a gente vê na rua, assim, é se divertir hoje, se divertir amanhã. E de onde vê essa falta de expectativa? Aí, essa é a pergunta que nós, que gostamos muito de educação, deveríamos responder. É uma pergunta que eu tento fazer, que eu tento responder, eu não consigo responder, entendeu? Sempre que eu dialogo sobre essas coisas, eu falo, cara, como colocar a expectativa na cabeça da pessoa? Então, a Colômbia é muito similar ao Brasil, então, uma dificuldade tremenda para... O Brasil teve o programa ProUni,
que formou muita gente, e junto com o programa Prontinho, o Enem, que o Enem dá o diploma de ensino médio, então foi muito importante, etc, etc. Então teve alguns programas no Brasil que deu uma mudada no cenário de formados e não formados, mas não mudou muito a expectativa, que é o... Mudou um pouco, sim, mas não muito, tanto que eu queria que mudasse, aquela coisa, eu estou fazendo isso porque eu quero isso, eu estou fazendo isso porque eu quero isso. E uma das coisas que muda muito, por isso que eu digo sempre, o diploma é uma chavinha, mas é sempre assim, eu estou fazendo isso que eu quero isso, eu estou fazendo isso que eu quero isso. Então eu diria que o Chile é diferente, quando você conversa com um chileno, ele tem um pouco essa expectativa, não vejo muito na Colômbia, não vejo muito no Brasil. Ele também não vi muito no México. Assim, essa é a diferença desse texto. Eu estou fazendo isso que eu quero isso. Eu queria muito que as pessoas internalizassem isso. Sempre fazer alguma coisa querendo outra, entendeu? Eu estou trabalhando porque eu queira ser até o presidente da empresa, mas queira ser, não só trabalhe, não só vá ao emprego, não só execute uma tarefa, entendeu? Toda tarefa que você faz pode ser que ela te gere uma expectativa para fazer outra coisa. Então a expectativa é a coisa que mais... se eu tivesse um mágico, assim, aquela lâmpada, aquelas histórias meio de maluco, cara, gera expectativa na cabeça de todo mundo, quer melhorar o mundo inteiro, entendeu? Essa questão de expectativa aí é o tema aí que eu vou querer abordar aqui, mas eu antes queria passar alguns números aqui para quem estiver nos ouvindo. O Brasil, apesar de todos os problemas que tem, é um dos países que mais investe em educação, se nós pararmos para pensar. Coisa também que as pessoas não sabem, o primeiro ministério que tem mais dinheiro no Brasil é o da saúde, o segundo é o da educação, depois vem os demais. Só no estado de São Paulo, nós temos 645 municípios. E os números são impressionantes. Nós temos aí na ordem de 5.300 escolas estaduais. Ou seja, quase 10 escolas para cada município que existe só no estado de São Paulo. E municipais, então, os números são mais impressionantes. Nós temos 20 mil escolas municipais para 645 municípios. Então, investimento não falta. Eu acho que está faltando um pouco, Severino, no Brasil, principalmente, na educação fundamental, é isso que você está falando, um propósito. Eu acho que as crianças vão na escola, aí, os adolescentes também vão na escola, vão lá, vão ver matemática, fica lá vendo matemática, fica vendo português, fica vendo geografia. Mas eu acho que falta aí uma disciplina, ou talvez um conjunto de disciplinas que ensinem um propósito para eles. Para que você está estudando tudo isso? Onde que você pode chegar estudando tudo isso? E o que você pode fazer estudando tudo isso? Uma coisa que eu já falei algumas vezes para meu filho mais novo, que agora está na faculdade, é que assim, a matemática, por exemplo, ela é ensinada de forma errada em todas as escolas aí fundamentais e de ensino médio. Por quê? Ela é ensinada de uma forma chata. Então, eu detestava matemática, assim como outros. Sempre fui bom em matemática, mas detestava. Foi uma coisa meio antagônica na minha vida, mas foi assim. Porque era aquela coisa lá massificante. Olha, decora isso aqui, decora isso aqui, decora isso aqui. E faltava o porquê. Então, naquilo que nós falamos agora há pouco de capacitação pessoal, independente de formação, quando eu tinha 20 anos, eu fiz um curso com um professor, era um curso de matemática aplicada na vida, esse que era o nome. Tá? Era um curso que era dado sábado e domingo e enchia de gente a sala, que cabia 250 pessoas. O que eu aprendi lá nesse curso? Justamente como é que os princípios matemáticos surgiram, da forma que o pensador lá que bolou aquilo fez. Eu falava assim, toda vez que eu via, eu falava, puxa vida, se tivesse me falado desse jeito na escolinha lá, eu tinha gostado, eu me impressionaria, porque daí me daria outras dimensões de pensamento e eu ficaria mais interessado, mas daí ensinavam só na decoreba, 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 daí não tinha interesse. E uma das coisas que eu vi nesse curso também foi justamente essa questão, propósito. Para que estudar matemática? Então, o professor que dava esse curso, ele era um físico de formação universitária, mas já com doutorado, PhD, etc. E ele ganhava dinheiro com matemática. Mas ele ganhava dinheiro como? Em consultorias com cálculos complexos que empresas não conseguiam realizar.
e, e ele pegava essas consultorias aí, daí com algum princípio matemático que ele explicava para nós lá no curso, ele conseguia resolver algum problema complexo da empresa. Então, ele mostrava sempre assim, de uma forma, como usar o princípio em algo prático. Então, isso daí dava mais interesse para nós. Para você ter uma ideia da maluquice desse curso aí, Severino, e quem estiver nos ouvindo, esse curso aí começava às 8 horas da manhã no domingo e não tinha hora para acabar. Teve um domingo lá que nós saímos 10 horas da noite, porque ele se empolgou lá, começou a falar, e não terminava mais. E nós todos lá dentro da sala, lá assistindo lá, e quando era de sábado, era das 14 também, até a hora que Deus quisesse. Normalmente era até às 7 da noite, mas já várias vezes terminou 10 horas da noite em pleno sábado. E nós íamos lá. Por isso, por que eu estou falando isso daqui? Porque tem a ver com essa questão que você falou do propósito. Numa conversa aí que nós já tivemos fora daqui dessa gravação aqui, eu tinha apresentado para você uma solução de um parceiro nosso, daí você falou, pô, mas e o processo? E o processo não está muito claro para mim. Então, eu queria compartilhar isso que eu vivenciei aqui com você e queria ouvir tua opinião sobre essa questão de o propósito nas escolas e também a questão do processo de ensino aí, se é o mais aderente, é o mais adequado aí, se nós poderíamos mudar alguma coisa, na tua ótica. Então, olha que coisa interessante, assim, eu vi um dia desse o cara falando, esse modelo do Paulo Freire não funciona. Eu falei, mas que modelo do Paulo Freire? Que escola que aplicou algum dia o modelo do Paulo Freire, que eu não conheço? Talvez tenha, mas eu não conheço, entendeu? Porque o Paulo Freire, na verdade, o que ele fala é estudar com propósito. Não é estudar por decoreba, não é estudar por nada disso, entendeu? Nunca foi aplicado, entendeu? O cara fala, não, porque essa doutrinação, que doutrinação tem no Paulo Freire? Nenhum, entendeu? Então, de onde saem essas conversas? Então, o que o Paulo Freire ele sempre pregava era estudar com propósito. Então, se você vive na roça, as primeiras palavras você tem que saber, os primeiros cálculos você tem que saber, seus primeiros conhecimentos tem que ser aquele conhecimento que é útil para você. Porque a partir daquele conhecimento útil, você vai abrindo horizontes, etc. Então, o que acontece muito, Francisco, é o seguinte, a transabilidade que deveria ocorrer nas matérias na escola daria esse propósito, entendeu? O problema é que, para o professor construir uma aula com transabilidade, então eu vou dar aula de matemática, né? Sei lá, vou dar aula de matemática. Para dar aula de matemática, eu preciso ensinar para o aluno que ele precisa saber ler a matemática. Então, ele vai ter que se enturmar um pouquinho com a aula de português, pensando no aluno lá no comecinho ainda. Então, quando ele tem que ensinar o aluno a transabilizar esses dois ambientes muito bem. Olha, você aprendeu em português, tem que ter bem aqui. Quando a gente fala, sei lá, vamos pensar na operação básica. Quando a gente fala não tem preferência na adição e subtração, na multiplicação e divisão, também não tem preferência. Então, quando o cara fala essa frase, o aluno tem que saber. Então, se você pega, tem até umas brincadeirinhas, eu já vi no YouTube alguns professores colocando, que ele coloca uma equaçãozinha simples, não é nem equação, para você fazer, e muita gente erra. O cara, estou dizendo que não tem preferência, entendeu? Aliás, na adição e subtração não tem preferência, na multiplicação a preferência que vem primeiro. Aí o cara simplesmente ele divide primeiro, depois multiplica, ele não tem... Se ele só soubesse ler bem, se o professor tivesse transabilidade bem, ele olha, leia o que está escrito, entendeu? Leia o que está escrito. Então, quando eu digo que a preferência é o que vem primeiro, eu estou dizendo essa é a preferência mesmo, você tem que fazer o que vem primeiro, você não pode ter uma multiplicação, depois uma divisão, fazer um depois o outro. Não pode fazer isso, porque vai dar errado. Então, é uma brincadeirinha que tem no YouTube, tem alguns vídeos lá no YouTube, eu já vi achei interessante esses vídeos do YouTube, porque são questões muito simples, que muita gente erra. Mas muita gente erra porque não internalizou, quando ele aprendeu matemática, aquele princípio, que é o que você falou. Então, se você pega o axioma mais importante de Euclides, que é um livro fantástico, assim, que eu não li o livro, fiz algumas consultas no livro, porque não fiquei sentado lendo o livro de Euclides, porque seria muito importante que as escolas... Então, você pega o primeiro axioma de Euclides, assim, parece a coisa mais banal do mundo. O que é igual tem que ser igual. Tá? O que é igual tem que ser igual. Bem, parece uma coisa banal, mas sem isso os egípcios faziam cálculo totalmente equivocado, entendeu? Fazia cálculo por tentativa e erro. Então, a partir do que é igual, eu digo, se você tem igualdade, aqui tem A e aqui tem A,
Se você acrescentar qualquer coisa aqui, você vai ter que acrescentar qualquer coisa aqui, senão não é igual. E a partir disso você desenvolve todo um pensamento matemático, etc, etc. Às vezes fica decorando, passa para a direita, passa para a esquerda, faz não sei o quê. Em vez de ficar com esses decorebas de escola, eu precisava, o professor, que eu estou dando exemplo de um professor com um aluno que ainda está começando, o professor deveria começar explicando, não precisa falar dos axiomas de Euclides, seria bom falar, mas não, precisa explicando que você precisa saber ler bem, senão você não vai conseguir entender isso aqui bem. Então, e aí, quando a gente chega no ensino médio, que tem aquele monte de temas para a pessoa estudar, ela já estava preparada, a cabeça dela já tinha se desenvolvida para ela aprender, transabilizar tudo. O problema é que o professor, para ele ter uma renda que dê dignidade para ele tem que trabalhar em diversas escolas. Ele sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra. E ele não tem o tempo necessário para ele preparar uma aula completa, que eu sou professor de matemática, eu vou ter que estar sempre antenado em português, ou mesmo sou professor de história, eu vou ter que, na minha aula de história, enfatizar as pessoas importantes para matemática, para língua, para não sei o quê. Ele não tem tempo para estudar tudo isso. É uma fatalidade. Então, naturalmente, você não vai ter uma escola, professor e aluno, escola presente, que deveria dos três estar muito presente num propósito. Todo mundo deveria ter o seu propósito lá dentro, e o somatório desse propósito deveria ser algo que fosse muito visível depois, como é o caso daqueles exemplos do ano passado que a gente viu, das escolas do Piauí, algumas escolas do Ceará, que os alunos entram lá com o propósito, foram 3 ou 4 escolas que deu exemplo, não lembro, eu acho que foi no Fantástico que passou as escolas, que os alunos já entram lá com o propósito de ser o melhor aluno, fazer aquelas competições nacionais e internacionais. Então, o aluno entra com aquele propósito, então ele não aceita uma aula mais ou menos do professor. Aí o professor fala, nós aqui temos que nos dedicar muito mais, porque o aluno entra aqui com um propósito. Ele quer concorrer com essas Olimpíadas, ele quer concorrer. Então, se eu der uma aula para ele mais ou menos, ele vai reclamar, porque ele tem um propósito. Isso aí expande isso para o cidadão. Então, o cara vai, paga muito imposto, cara, e o serviço? Você prestou atenção no serviço? E aquele cidadão que tem mais poder de cobrar o serviço, não cobra o serviço. Então, viver com propósito, como você falou, ter expectativa do que eu vou fazer na vida. Então, o aluno tem que ter isso, entendeu? O professor tem que ter isso. E a sociedade tem que ter isso. Se essas coisas não se conectarem, não vai acontecer. A sociedade tem que ter isso. Então, eu lembro de 2014, muita gente não lembra, tinha uma campanha que tinha na escola uma madeira de piroca. Que doideira. E tinha uma pessoa que mora aqui e a escola dos filhos dela, 2 casas depois. E essa pessoa perguntou para mim, falou, olha, você é muito irresponsável. O seu filho mora a escola dos seus filhos são 2 casas depois da sua, do outro lado da rua. Custava nada, uma vez ao mês, você visitar essa escola e olhar se tem isso lá ou não, você vai ver que é mentira. Então, essa falta de propósito dessa pessoa com os filhos me irritou também. Falei, cara, que falta de propósito? Seu filho está na escola fazendo o quê? Só para perder tempo? Vai lá ver o que acontece nessa escola. Você mora, a escola é do outro lado da rua, você tem tempo para ir. Vai lá e veja nessa escola, se você pode colaborar com alguma coisa. Monte um grupo de pais que pode colaborar com alguma coisa, que pode... eu estou falando de uma escola na periferia, então é uma escola que naturalmente, que doideira que eu falei, que à noite a gente sabe que tem aquele pessoal que fica do lado de fora vendendo coisas ilícitas, etc. Os professores têm um pouco de receio à noite, etc. E tal. Junta os pais dessa comunidade e fala, gente, isso aqui é uma escola, isso aqui é um lugar que a gente tem que ter um propósito de vida aqui dentro. Só que não faz isso também, entendeu? Então, o propósito, a expectativa que a gente está falando, tem que ser um conjunto de coisas. O professor tem que ter tempo de preparar a aula com propósito. Então, para ter propósito desse, como a gente está falando, de ter transabilidade do ensino, ele tem que ter propósito, ele tem que ter tempo para fazer isso. Ele não vai fazer isso tendo que trabalhar em 5, 6, 7, 8 escolas. Não tem como ele fazer isso. Ele precisa conhecer os outros professores. Professor, você está... Em que ponto você está? Tá. Vou tentar conectar as coisas aqui para o aluno não ficar solto lá, entendeu? É impossível hoje a gente pensar nessa realidade no modelo que a gente está. É impossível. Porque eu não posso dizer, professor, você tinha que preparar melhor a sua aula. Como? Como que eu vou dizer isso para ele? Falando, você tem que pagar meu aluguel, então. Porque para eu pagar meu aluguel, eu tenho que preparar essa aula, dar aula. Se ele pelo menos der essa mesma aula em todas as escolas, até que ajudaria. Mas não, ele dá no ensino médio aqui, no ensino fundamental ali, dá
matemática no ensino, no primário, lá da português, é um negócio maluco. Então, ele não consegue estruturar a carreira dele, ele não consegue, ninguém consegue, porque falta um propósito na sociedade como um todo, não é? Então, as pessoas que estão aqui de fora deveriam olhar, como que esse professor lá dentro vai ensinar meu filho se ele não tem condição nem de chegar de carro na escola, ele tem que pegar 2 horas de transporte para vir dar aula para o meu filho. Como que ele vai ensinar com o meu filho do jeito que eu queria, entendeu? E acontece muito isso, assim, eu conheço muitos professores. Eu tenho um amigo meu que mora lá na Zona Leste, aí ele foi indicado para dar aula aqui na Zona Central, mas na Zona Leste é uma outra escola, entendeu? O aluno, muitos alunos não conseguem ter uma escola perto de casa, onde o pai poderia colaborar, e quando tem, o pai também não colabora. Então, deveria ter um pacto social, todo mundo falar, eu tenho que ter propósito na vida. Então, meu filho está estudando, eu quero saber qual o propósito que ele está lá nessa escola, eu quero saber se essa escola tem propósito, meu filho. E isso eu estou vendo todos os estratos superiores. Tem esse monte de problema na sociedade. Então, olha, você é do estrato superior, você tem mais condição de brigar por isso do que outras pessoas. Entendeu? Esse propósito de vida, a gente está falando de educação, tá? A gente pode extrapolar isso para tudo, mas vamos ficar colado em educação, que já é muito trabalho. Então, os altos investimentos que a gente tem em educação não vão ser traduzidos tão facilmente para o que a gente quer em tão pouco tempo, porque a gente sabe dessas deficiências, a gente sabe dessa dificuldade, todo mundo sabe disso, entendeu? Todo mundo sabe disso. É um negócio louco, todo mundo sabe disso e ninguém faz nada. Aí tem uns que falam, a culpa é do governo. O que é governo? Governo é pessoa, é tudo. Governo é tudo. O que é governo, entendeu? E fica essa culpabilidade na sociedade, a culpa é de A, de B, de C, entendeu? Então, quando as pessoas começarem a ter propósito, você começa a ter grandes mudanças. Você começa a você começa a ter oportunidades que ninguém nem imaginava, entendeu? Porque a pessoa começa a ter propósito. Olha, aquele exemplo da escola do Piauí, a professora falou tão sutilmente assim, ela falou uma coisa tão importante, tipo, como o aluno lá dentro tem propósito, não adianta ela dar uma aula mais ou menos. Porque o aluno que está ali sentado, ele tem um propósito de concorrer à Olimpíada. Então, se ela der uma aula mais ou menos, se ela não preparar muito bem a aula, o aluno que está ali embaixo, não, essa aula não me serve, essa aula porque eu estou com um propósito e o que você está fazendo está abaixo do meu propósito. Ele sabe, ele tem consciência disso. Só que eu estou falando, são alguns exemplos de escolas que a gente viu lá no Piauí e no Ceará. São poucos exemplos, entendeu? Como fazer aqueles exemplos chegar a ir mais longe? Como fazer isso? Esse é o grande desafio, que todo mundo deveria estar lutando e brigando, entendeu? É isso. Diante disso aí que você falou, que eu também falei aqui agora há pouco aí sobre altos investimentos em educação, e muita gente que ouve isso aqui de mim fala, pô, esse cara é louco, porque minha escola está caindo aos pedaços, porque está faltando isso, está faltando aquilo, ou alguns absurdos que nós sabemos aí muito bem, escola que não tem nem teto às vezes, mas é que nosso país tem dimensões aí continentais, né? E às vezes o dinheiro ele é mal empregado por quem deveria empregar, que seja no âmbito de governo estadual, governo municipal, mas o dinheiro chegou lá. Agora, existem também os bons exemplos, como você falou, dessa escola aí no Piauí, aí, que daí os professores já sabem, os alunos que estão aqui estão com um propósito alto, se eu não pegar e correr atrás, já era, né? E tem um caso que eu quero contar muito rapidamente, que assim, uma vez eu tive a oportunidade de conhecer uma secretária de educação de um município de São Paulo, do interior. Ela contou uma história que foi bem interessante. Ela falou que tinha alguns alunos, mais ou menos 5, que pararam de ir na escola. Então, eles não apareceram no primeiro dia, não apareceram no segundo, não apareceram no terceiro. Quando foi no final do terceiro, a professora avisou a diretora avisou a Secretaria de Educação Municipal. Eles falaram, alguma coisa está errada, porque são 5 alunos, não são parentes, não tem vínculo comum, né? Aí tentaram contato, como eles moravam na zona rural da cidade, telefone naquela época não era uma coisa comum para todo mundo. Aí resolveram mandar lá alguém da secretaria ver o que estava acontecendo com as crianças, alguém da assistência social, mais exatamente.
Chegaram lá e descobriram que era o seguinte: uma ponte num riacho da cidade tinha caído, ninguém tinha sido avisado, não havia ainda manutenção na ponte, e por isso que os alunos não iam, não tinha como eles irem. Aí que tomaram providência lá, correram atrás, arrumaram lá um jeito de levar eles, arrumaram a ponte e tal. Mas são casos assim, como posso dizer, talvez aí naquela proporção que você falou, 50% de pessoas interessadas que os outros consigam atingir um objetivo, né? E a questão aí que você falou das escolas também, de repente fica pessoas que não tem nada a ver lá na frente, fazendo coisas ilícitas e tal. O que eu acho é que falta na sociedade também entender que a escola não é para só levar o filho e largar lá dentro. A escola é um bem daquela sociedade, daquele grupo que está ali, aquele grupo de pessoas ao redor dela. E elas deviam ser tratadas como uma coisa única. Então, a escola não é do município, não é do governo, né? Como assim que o pessoal fala. A escola é minha, eu que tenho que tomar conta dela, eu que tenho que estar interagindo nela. Então, falta um pouco disso também. Mas, de qualquer forma, ainda bem que existe, por pior que seja a escola pública, existe, né? Pior é se não existisse. Deixa eu contar um Então, caso do meu ex, desse que você falou. O conta que aí. acontece com o meu... Então, como foi... Eu pensei, puta, eu vou estudar. Eu tinha oportunidade de fazer EJA umas escolas em São Paulo. Ainda tem hoje muitas. Escola de EJA. Então, você tem o Enseja, que é a prova. É até bom para esclarecer. O Enseja é a prova que o Enem, por um tempo, substituiu. E tem o EJA, que é quando você tem professor, tem alguma coisa lá para estudar. Então, quando a gente fala de EJA, tem algum material de estudo. Mas se a pessoa tem mais que 20 anos e quiser só fazer a prova do Enseja, ela pode também, até bom dar essa informação, Francisco, porque tem muita gente que estudou alguns anos na vida e tem um bom conhecimento e tem uma boa habilidade e não sabe. Então, se você tem boa habilidade, estudou, lê bastante, não tem dificuldade com esses cálculos básicos, tem a prova do Enseja que é ofertada todo ano pelo Ministério da Educação, sempre foi ofertado pelo Ministério da Educação. Você vai lá, faz a prova do Enseja e você tem o diploma do ensino médio. E aí esse diploma, ele vem um diploma de uma escola normal, você vai utilizar esse diploma onde você quiser, do jeito que você quiser, em qualquer universidade ele tem. Então, é bem interessante. Então, você pode buscar. Agora, a pessoa fala, não, eu quero não só fazer a prova, que é a prova do Enseja, eu quero também ter algum... Aí faz o EJA. Você tem a escola com aquelas aulas. Normalmente em um ano. Mas também essas escolas, eu conheço uma muito boa aqui no Glicério e outra bem conhecida. Eu estou em São Paulo, não sei quem vai estar vendo de lugar que está. Quem é de São Paulo, na Radial Leste, antes de chegar na Salim Faramaluf, sentido centro-bairro, do lado direito tem uma escola muito boa de EJA também. Aquela escola ali é de EJA, no Belenzinho ali, que é de São Paulo. Então, quem quer estudar alguma coisa pode, além de fazer a prova, ir lá na escola do EJA, lá, acompanhar as aulas. Então, eu fui na escola durante um ano. E essa escola, quando eu cheguei, chegou um diretor lá, que essa escola foi mais para adultos, etc e tal. À noite chegou o diretor e foi... Ele era da Zona Norte, mandaram ele lá para a Zona Leste, o diretor. Aí, mas no caso é mais que ele está buscando uma promoção e tal. Mas, assim, a gente viu que ele se sentia muito incomodado. Ele viu que eu e outras... vou falar, o Simval, tinha outro amigo que faleceu já também, o nome dele era Jagunço, mas era porque ele era um anjo de pessoa, mas ele era muito esquisito, então o pessoal chamava ele de Jagunço, era o apelido dele. E outras pessoas, era Fabinho, que a gente tinha um grupo de amigos ali. Então, ele viu que a gente tinha alguma que a gente conhecia muita gente ali, porque a gente era daquela comunidade ali. Eu morava naquela comunidade. Ele viu que a gente conhecia muita gente. E ele pediu ajuda para a gente. Falou, olha, eu não tenho como trazer professor para cá, porque a gente não tinha quase aula. Falou, as aulas que tinha eram de pessoas que não eram professores. O cara trabalhava e tinha diploma nível superior. Falou, eu estou trazendo gente aqui só para completar a grade. Eu não tenho nenhum professor que quer dar aula aqui, porque aqui vocês sabem. O pessoal tem medo de chegar aqui. O professor vem ali na rua, se ele vier de moto, a moto dele já era. O carro dele, se não tiver um lugar para pôr o carro aqui dentro, ele trancar de chave, colocar na época lá, você lembra, dos anos 90,
tinha aquele ferro, colocava no pneu. Que dava nada, o cara dava uma bicuda naquele cadeado e tinha aquele segredo. É um problema sério, entendeu? Na época tinha uns carros que tinham tipo a Saveiro, o povo quebrava o vidro só para um volante, entendeu? Não tem como eu trazer professor. Vocês me ajudarem. Foi muito interessante. A gente se juntou, esse grupo de pessoas, e começou a ajudar o diretor. Então, uma das coisas que a gente fez foi chegar naquelas pessoas da porta que a gente conhecia. A gente não é policial, não é nada. Então, foi chegar naquelas pessoas e conversar lá na comunidade deles. Não adianta falar com eles na escola, isso é besteira. Chega lá na porta da escola e fala, isso é coisa de policial, não é coisa minha, sua, de um cidadão comum, chegar enfrentando bandido na frente. Só se for maluco das ideias, você sai enfrentando bandido ali na frente da escola como se fosse um policial. Ninguém vai não cometa essa insanidade. Se tem um problema, procure saber onde está a raiz e converse que a solução é diferente. Então a gente foi lá diretamente, entendeu? Foi lá na fonte e falou, cara, o pessoal fica lá na porta lá, ninguém consegue ter aula, não tem, pô, vocês não têm onde vender o negócio de vocês aí, vocês não têm onde, entendeu? Isso foi lá nos anos 90. O pessoal falou, cara, não tem problema não, pra gente tanto faz, entendeu? Sumiu todo mundo de lá, sumiu, tirou o pessoal, falou, deve ter levado para outro lugar lá, que a gente, como eu falei, eu não sou policial, eu não cuido da segurança, eu cuido do problema da escola, que era o que a gente se propôs a cuidar. Então, todo mundo ali foi lá, correu risco? Eu acho que não correu risco nenhum. A gente foi lá de peito aberto falar para aquelas pessoas ali que a gente está ali para trazer uma colaboração para a comunidade, a gente não está ali para enfrentá-los, para nada, entendeu? Quem enfrenta eles? Outras pessoas, não sou eu, entendeu? Então, sou um cidadão comum, não vou colocar minha família em risco para enfrentar essas pessoas, ninguém é maluco, sou um cidadão comum, entendeu? Conversamos com eles, eles entenderam, entendeu? Em 6 meses, mais ou menos, essa escola mudou de cara tão grande que ela serviu até de exemplo para outras escolas depois. Então, falando para o diretor, olha, a gente precisa de verba para consertar a quadra, de jogar futsal, consertar algumas coisas lá. Ele falou, cara, não tem verba nenhuma aqui. A gente mesmo se juntou, nós, e saímos pedindo colaboração da comunidade. Esse jagunço era pedreiro, eu também quando eu tinha 19 anos, também trabalhei de servente ajudante pedreiro. Tinha o Bi também, o Bi era pintor. Cara, a gente reformou a escola inteira com o dinheiro carregador da comunidade para comprar material e trabalho da gente também. Aí o diretor deixava até a chave da escola com a gente para os domingos a gente jogar bola e beber água lá. Então a gente falou, ninguém pichou essa escola, ninguém quebrava essa escola, porque o pessoal tinha mania de quebrar a grade para entrar na quadra, né? Então as escolas normalmente são mais grandes, né? Então o cara não quer dar a volta. A gente reformou, aí teve um dia que o cara tava lá querendo quebrar a grade. Aí esse amigo da gente que é meio esquisitão, chamado Jagunço, ô meu amigo, eu trabalhei pra caramba no final de semana aqui pra você vir quebrar o meu trabalho aqui, você tá ficando maluco, rapaz? O cara deu uma carreira tão grande, mas ele nem ia agredir o cara nem nada, ele chegou conversando, olha, isso aqui me pertence, foi eu que fiz esse trabalho aqui, foi eu que reboquei esse muro aqui, e o outro meu amigo veio e pôs essa grade aqui, com dinheiro da comunidade, você vai quebrar o que eu fiz? Cara, criou um respeito ali. Todo domingo o futebol lá começava umas 6 da manhã e até umas 4, 5 da tarde, assim, o futebol no futsal lá, uns 10 times de próxima. Foi o diretor que procurou a gente para conversar, entendeu? Nós não tínhamos naquele momento a visão de que nós éramos muito importantes no processo da escola. Então, no final do ano, todo mundo saiu de lá, todo mundo fez aquela prova que é uma prova bem tranquila de fazer, inclusive. Outro dia que eu dou, gente, a prova é muito tranquila. Faça a prova do Enseja, ela é muito tranquila. Vá com o peito aberto, você vai passar, pode ficar tranquilo. Se você ler bastante que eu digo, não é igual um maluco lendo um livro por dia, eu digo que tem a rotina de ler. Por exemplo, um evangélico que lê a Bíblia sempre, entendeu? Você lê bastante, entendeu? Uma pessoa que gosta de cantar, que lê música sempre, você lê bastante, entendeu? Não estou falando aquele maluco que fica com 50 livros, não. Pessoa que lê normal, bastante é normal, é suficiente. Eu tô falando. Então, e que tem algum conhecimento de cálculo. Por exemplo, minha mãe é analfabeta, ela vai no mercado. Um dia eu estava até brincando com ela, aí eu invertia o sabonete, assim, né? Faz até tempo, porque, tipo, não lembro, acho que era tipo o 6 e o 9, invertia para ela. Aí ela, não, isso não é isso aqui, não, isso aqui é 60 porque o sabonete não custa isso. Cara, isso é um conhecimento que ela adquiriu da vida dela, e ela sabe fazer cálculo, ela é costureira, ela calcula tudo. Então, ela é uma pessoa que tem conhecimento de cálculo. Então, para a prova do Ensejo, um conhecimento básico de cálculo já te dá condição de passar. Desde que você pratica um pouquinho.
eu vou fazer a prova normalmente é em outubro ou em novembro, vou fazer a prova, então vocês entram no site do INEP, e procura a prova do Enseja, tem 2C, Enseja com 2C, fica disponível. Então, vai fazer a prova, treine um pouquinho, esse negócio todo, e você vai conseguir passar, vai conseguir passar. Então, estou falando essa participação nossa na comunidade. Então, a gente foi lá e participou da comunidade, e no começo a escola era uma bagunça, a gente fez a Semana da Arte Moderna lá na escola, a gente fez um monte de coisa. Depois eu peguei o diploma diploma, não demora a chegar o diploma, depois a gente estava tudo formado, já mesmo assim, a gente continuou colaborando. Só que o diretor ganhou um estado, né? E foi promovido para uma escola melhor, que era o que ele tinha propósito também. Ele estava com medo da escola, daquele ambiente nosso ali, mas ele também tinha um propósito, ele queria ser promovido. E aí ele acabou saindo da escola e a gente perdeu um pouco o contato com ele. E a escola hoje não é tão ruim. A escola foi transformada depois de uma escola de ensino médio normal. Mas ela não é tão ruim, mas essa história é interessante naquilo que você tinha falado. Então, a participação das pessoas, assim, nós não tínhamos consciência de que a nossa participação era tão importante para aquela escola melhorar bastante. Melhorou para os outros, que a gente já estava no caminho de fazer a prova no final do ano. Parabéns, melhorou para os outros. Que bom que os outros tiveram uma escola um pouco melhor depois, entendeu? Mas nós não tínhamos aquela consciência, foi o diretor que nos procurou. Então quando eu estou cobrando, entre aspas, que todo mundo tem que ter consciência disso, estou dizendo que, na realidade, essa consciência, não estou dizendo que as pessoas tinham que ter obrigatoriamente, que eu não tinha nesse exemplo que eu dei. É do diretor da escola que impulsionou a nós para que tivéssemos essa consciência. É muito doido isso. Então, estava na nossa frente ali, a gente poderia ajudar, porque a gente é da comunidade, a gente era da comunidade, vivia ali, conhecia muita gente. A gente tinha muito como ajudar a escola. A gente não tinha essa consciência, entendeu? Então, aquele toque que o diretor deu para a gente foi suficiente para melhorar. Mas a escola melhorou muito. Aí começou o professor querer trabalhar lá, aí, etc. E é o resultado de qualquer coisa que é feito com propósito, entendeu? Bom, Severino, parabéns aí por essa sua experiência aí nessa escola, pela sua atuação, pela sua trajetória profissional. Mas nós temos que encerrar nosso programa aqui, porque nós temos um tempo. Parece que não, mas nós conversamos mais de 1 hora. Passa rápido, né? Falar de educação é bom demais. Com certeza. Então, eu queria agradecer sua participação aqui no meu programa Papo na Cidade, convidar você para futuramente a gente voltar a conversar, que acho que, como você falou, é bom demais falar de educação e o nosso propósito aqui na TV Humana é esse, é mostrar o lado bom da humanidade e procurar fazer isso através de ações educacionais. Então, fica aqui o convite aí para uma próxima participação, tá? Legal, que agradeço. À disposição. Vamos que vamos. Vamos tentar encontrar os propósitos e agradecer quando alguém olha para a gente e mostra um caminho que traz propósito para a gente, dizendo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, a pessoa me trouxe, isso vai ser bom para mim. E se é bom para a gente, e é uma coisa com propósito, vai ser bom para outras pessoas também. Então, se você tem um propósito na sua vida, siga, entendeu? Siga. E se você não tem propósito, não entre em desespero, mas minha vida mudou muito quando eu falei, pô, tô com um propósito, entendeu? E só um segundinho. Foi tão interessante que o propósito que eu tinha inicial, quando eu comecei a pensar em estudar, eu nem fiz ele, eu fui para outro caminho. Só que aquele propósito foi com tanta força que me habilitou em tantos caminhos que eu pude escolher depois. Tinha um propósito, mas eu fui com tanta força naquele propósito que me habilitou para escolher outros caminhos. Eu tinha diversos caminhos, me habilitou para diversos caminhos, eu pude escolher um. E estou muito feliz hoje no caminho que eu escolhi. É isso, propósito. Então tá bom. Valeu. Bom, e para você que nos assiste aqui, até o próximo Papo na Cidade. Muito obrigado e até lá.